E se eu te dissesse que aquilo que você sente pode mudar a maneira como o seu corpo se movimenta e o que o movimento também pode transformar a maneira como você se sente? Eu sou Isabelle Anjos, psicomotricista, bailarina e professora, e eu tô aqui no Conexão Mara para te explicar sobre isso. Parece uma frase simples, mas ela revela uma coisa muito importante. Corpo e emoção não são separados. Nós somos um organismo integrado. Quando sentimos medo, ansiedade, tristeza, raiva, estresse, o nosso corpo responde. A respiração pode mudar, os músculos ficam mais tensos, a postura se modifica. E o movimento pode ficar mais contido ou mais acelerado. Isso acontece porque as nossas emoções não estão apenas na nossa cabeça. Elas envolvem respostas fisiológicas que acontecem em nosso organismo a todo o tempo. Pesquisas científicas nessa área mostram que o estresse persistente pode modificar a comunicação com o cérebro e os diferentes sistemas do corpo, e pode contribuir para efeitos negativos sobre a saúde quando essa ativação se torna crônica. E é justamente por isso que olhar para o corpo é tão importante. E é aqui que eu encontro uma conexão muito bonita entre a psicomotricidade e a dança, que eu chamo de movimento integrador. A psicomotricidade, ela entende o ser humano de forma integral. A gente não olha só para o movimento isolado. Nós observamos como a pessoa percebe o próprio corpo, como se organiza no espaço e no tempo, como se relaciona com o outro, como planeja e executa os seus movimentos, e também como expressa e vivencia suas emoções através do corpo. E a dança pode ser uma ferramenta extremamente rica dentro dessa perspectiva. Porque dançar não é simplesmente movimentar o corpo. É perceber, experimentar, criar, organizar movimentos no espaço e no tempo, lidar com ritmo, equilíbrio, coordenação, memória. Também permite que o corpo encontre diferentes possibilidades de movimento. E nós já temos evidências científicas importantes sobre os benefícios da dança. E eles não estão restritos ao corpo físico. Uma revisão sistemática, publicada em 2024, analisou 27 estudos sobre dança relacionados a aspectos cognitivos e psicológicos. E os autores encontraram evidências de benefícios, indicando que a dança pode ser tão efetiva quanto outras formas de atividade física estruturada em alguns aspectos. Outro ponto interessante é a relação entre a dança e a regulação emocional. Esse mesmo artigo destacou o potencial dessas práticas para integrar aspectos emocionais, sociais, cognitivos e físicos. E tem uma explicação. Quando a gente dança, a gente não está apenas fazendo exercício físico. Nós temos a ligação do movimento com o ritmo, com a música, pode ter contato social e a gente tem a atenção direcionada ao nosso corpo. Mas tem uma coisa que eu ainda considero mais importante. Não precisa dançar perfeitamente. A gente não está falando de virtuosismo. Nós estamos falando que o objetivo é perceber o próprio corpo. Como eu estou respirando, onde eu estou acumulando tensão, como o meu corpo se movimenta quando eu estou feliz ou quando eu estou triste. O que acontece quando eu desacelero o movimento e quando eu mudo o ritmo, né? O que acontece quando eu me permito experimentar um movimento diferente? Todas essas perguntas transformam o movimento numa experiência de consciência corporal. E é essa consciência que é tão importante para o desenvolvimento humano. Na psicomotricidade, a gente utiliza o movimento de maneira intencional para favorecer experiências relacionadas à percepção do corpo, organização espaço-temporal, coordenação, equilíbrio, planejamento motor e interação com o outro. E quando a gente associa a dança, o território se torna muito mais rico, porque ao mesmo tempo o movimento traz também a expressão e a consciência. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de pensar num corpo como um lugar de encontro. Antes mesmo da gente conseguir explicar aquilo que a gente sente, o corpo já está falando. O ombro fica tenso, a respiração fica curta e o movimento desaparece, a postura se fecha. Ou ao contrário, o corpo se expande, respira, cria, encontra novas possibilidades. E cuidar da saúde significa aprender a escutar esse corpo. E o movimento pode ser uma das formas mais bonitas de começar essa escuta. Bora se mexer?